o nosso internauta mais a par do seu projeto? Na verdade, não foi a última, né? Praticamente quase todas foram, as últimas foram no domingo. Só que as candidaturas mais ricas, elas se divulgam mais fácil, né? E no dia que foi feita a ata nossa, foi o mesmo dia da ata do PT, e acabou saindo todo mundo junto. Mas o seu nome, assim, a informação de que você seria candidato, ela já existe há muito tempo ou vocês decidiram que iam ter um candidato? Não, a gente já vinha trabalhando com isso já há um bom tempo. Já vinha havendo essas discussões. Entendi. Candidato, o PCO nacionalmente, ele vai apoiar a candidatura, a possível candidatura do ex-presidente Lula, se a Justiça Eleitoral assim entender que essa postulação vai seguir adiante. Aqui no Ceará, vocês estão com a candidatura de oposição. Por que nacionalmente vocês se alinham ao PT e aqui no Ceará o contexto é diferente? Na verdade, não é um alinhamento ao PT, né? O PSOL é o partido que luta contra o golpe desde que o golpe teve início, ainda lá em 2013. E nós entendemos que a candidatura do Lula ela vai de encontro ao golpe. E para derrotarmos o golpe, uma das possibilidades é eleger o presidente Lula. Então, apoiar Lula, não é o PT. É um apoio ao nome, não ao partido. O nome é um apoio incondicional. A gente não está pedindo cargos ao Lula, não está pedindo vice-presidência, ministério, nada. É um apoio incondicional porque acreditamos que, colocando o Lula lá, a gente está começando a derrotar o golpe e voltando a ter soberania nacional. Agora, Micael, então existem outras candidaturas de esquerda, por exemplo, como a do PSOL com Guilherme Boulos, a do próprio ex-governador Ciro Gomes, que se colocam contra o golpe e, enfim, tem essa postura também mais crítica à realidade econômica brasileira. Por que Lula e não Guilherme Boulos ou Ciro Gomes? Essa divisão de direita e esquerda, às vezes, ela é muito confusa, né? Na verdade, a divisão que a gente faz é entre burguesia e trabalhadores. A candidatura que realmente representa a classe trabalhadora é a candidatura do Lula. O Lula, ele é um fruto de um trabalhador, é um operário, né? Já foi presidente desse país e reúne forças junto com o próprio partido dele, as centrais sindicais que o apoiam, para colocar a pauta dos trabalhadores no governo. Entendi. Lembrando que se você também tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só escrever aqui que já eu dou uma olhada. Várias perguntas aqui, inclusive, já foram enviadas para a gente. Esse discurso do golpe, Micaelton, ele é bastante presente na esquerda, enfim, na própria justificativa de muitas candidaturas. Mas tem uma questão. O próprio PT, que enfim, afirma que houve um golpe no Brasil, em muitos estados, inclusive aqui no Ceará, está aliado aos chamados partidos golpistas, né, como o DEM, como o MDB, enfim, foram vários os partidos que apoiaram a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. Não é contraditório, por exemplo, o PCO apoiar Lula com o discurso, né, de luta contra o golpe, ao mesmo tempo em que o PT e o próprio Lula, inclusive, né, já abençoou, digamos assim, algumas candidaturas Brasil afora de partidos que teriam executado o chamado golpe. É porque as pessoas confundem. O golpe não é exatamente a derrubada da Dilma, não. A derrubada da Dilma é uma etapa do golpe. O golpe continua em curso. O golpe é a entrega da Petrobras às empresas estrangeiras. O golpe é a destruição das indústrias nacionais. O golpe é a reforma trabalhista. É a reforma previdenciária que está por vir. Então o golpe é tudo isso. E é a perda da soberania nacional, principalmente. Então tudo isso é o golpe. E não só o ataque a Dilma. Não foi só aquele episódio. É o ataque à classe trabalhadora e ataque ao nosso país, né? Falando um pouquinho do PCO, candidato, ao longo dos anos a gente vê uma atuação muito forte de alguns partidos junto aos sindicatos. Tem o PSTU, tem o PSOL, tem o próprio PT aí junto à CUT. E nas ruas, você pode até me corrigir se eu estou enganado, a gente não observa uma presença muito forte do PCO em determinados movimentos, em determinadas lutas. Explica pra gente como é essa atuação do PCO. Ela fica mais visível durante uma campanha eleitoral? Como é que isso acontece? Não, o PCO é um partido pequeno, um partido que começou dentro do PT, como uma corrente, a causa operária. A corrente foi expulsa do PT. E para você criar um partido no país, um partido de trabalhadores, sem empresários, sem grandes empresas financiando, você demora. Então, toda essa construção está acontecendo. E nos 13 anos de governo do PT, meio que a luta de classe ficou esquecida. Parecia que a classe trabalhadora estava vivendo no céu. Só que esse céu dentro do capitalismo não durou para sempre e explodiu agora, né? A crise internacional
que chega ao Brasil, e aí e as pessoas começam a descobrir que tem que voltar para a luta de classe, que a luta de classe é constante. Então, nesse momento, um partido como o PCO começa a aparecer, que é um partido que de fato faz a luta, e não faz passeata em praça, que muitas vezes não representa luta nenhuma, parece uma procissão. Então, fins mais eleitoreiros, né? Entendi. Então, digamos que esse é das características que diferenciam vocês, por exemplo, do PSTU, do PSOL e do próprio PT. É uma atuação diferente. Ela não está exatamente nas ruas, ela tem uma atuação mais... Ela tem uma atuação nas ruas, mas não no intuito de eleger um deputadozinho aqui, outro ali, como o pessoal, por exemplo, faz, um vereador que não vai resolver o problema da classe trabalhadora. O problema da classe trabalhadora vai ser resolvido pela luta de classe, por ela mesma, classe trabalhadora. Não é um candidato herói que vai aparecer e vai salvar todo mundo com superpoderes. Não existe isso. Nem você elegendo o presidente da República, você sabe que consegue isso. Certo? Então a gente não vende essa ilusão para as pessoas. Então qual seria, por exemplo, o objetivo da sua candidatura aqui no governo, sendo bem realista, o PCO é um partido pequeno, que não tem apoio financeiro, digamos assim, que vai receber uma cota parte do fundo eleitoral ínfima. Qual o objetivo da candidatura do PCO aqui no Ceará? Exatamente, divulgar e alertar a classe trabalhadora que ela precisa lutar. E esse é um espaço que a eleição nos dá. Né? Denunciar o que está acontecendo no país, o golpe, que agora acho que a gente entendeu quando eu falo golpe, o que é o golpe, né? Denunciar o golpe e fazer com que a classe venha para a luta. Entendi. Vou aqui agora falar um pouquinho da história do PCO. Para quem não lembra, em 2004 o PCO lançou a sua primeira candidatura aqui no Ceará, que foi a de Antônio Vidal. E criou uma polêmica porque ele mesmo chegou a dizer que era um partido laranja a serviço do então deputado Sérgio Novaes para ajudar na campanha da ex-prefeita Luiziane Lins. O senhor teme que o eleitor faça uma associação do PCO de 2004 com o PCO agora de 2018? E esse caso, ele chegou a ser discutido internamente no partido? Não é da minha época, né? Mas um país do tamanho do nosso. O ano de 2004, que as redes sociais não estavam com a facilidade que está hoje. É possível entrar qualquer um oportunista dentro do partido que faça isso como entra em qualquer outro partido. Hoje a gente já tem muito cuidado em relação a isso para evitar. Não que vá ser impossível evitar, sempre pode acontecer de novo, né? Mas a gente tem muito cuidado para esse tipo de oportunismo não aparecer mais. Tem um critério mais rígido atualmente. Muito mais rígido. E hoje está mais fácil, né? Com o Skype, né? Que você faz reuniões nacionais, com o YouTube. Na época não tinha tantos critérios, né? O cara ficava solto aqui, quando o partido ia descobrir, ele já estava com um mês de campanha. Professor Michelton, agora vamos discutir um pouco aqui o Ceará, né? Propostas aqui para o Estado. Claro que o senhor sabe que nós vivemos hoje uma crise gigantesca na segurança pública, fruto de uma guerra incessante entre facções aqui no Ceará. Como é que o senhor observa essa realidade? Que propostas o PCO tem para tentar diminuir esses índices de homicídio, enfim, melhorar a situação da segurança aqui no Ceará? Você só tem guerra se você tiver um exército, né? O problema é a facilidade de montar esse exército. Você tem 15 milhões de desempregados, você tem 60 milhões de pessoas no SPC, mais milhões aí na informalidade. Então essas pessoas facilmente são cooptadas por falta de emprego, por empregos com salários baixíssimos. Então as pessoas são facilmente cooptadas para o tráfico. Outra coisa, o tráfico, a droga no país, ela é proibida, né? Mas qualquer um de nós sabe que ela é vendida em qualquer esquina. Então, na verdade, a briga entre eles é uma briga de comércio. Como é um comércio ilegal, esse comércio acaba indo para via de fases, para armas, para tudo, né? Nossa proposta nacional é de legalização das drogas, e todas elas sem discriminação. Até porque elas praticamente já são legalizadas na prática. E a proibição ao tráfico nos traz, como você acabou de dizer, muito mais problemas do que o próprio uso. Apesar que nós não fazemos apologia ao uso. Ninguém vai dizer que não faz mal e tal, faz mal e tudo, mas proibir aí já é demais. Você proibir as pessoas de... Você vai proibir a pessoa de tomar Coca-Cola, já que açúcar faz mal? Né? Cerveja, já que faz mal. Álcool, né? Se fosse por esse argumento, tinha que proibir muita coisa. Era para comer só... Tinha que proibir os agrotóxicos também, né? Inclusive, foi uma polêmica grande aí no Congresso. Agora a gente vai ler aqui algumas perguntas das pessoas que estão acompanhando aqui o nosso Live Política. O Newton Silva brinca um pouquinho, que diabo é mesmo PCO?
Explica pra gente aí, pra quem está acompanhando a gente, como é que o partido surgiu, quais são as bandeiras. Ainda na ditadura, que não tinha partidos, o PCO surge no pós-88 na causa operária dentro do PT, eu até falei no começo. E o PT na época tinha a causa operária, tinha a divergência socialista, como tinha outras correntes que umas ficaram e outras saíram. PSTU, que era divergência socialista, quando saiu do PT, virou o PSTU. A causa operária, CO, virou o partido da causa operária. Entendi. E hoje o PCO está presente em todos os estados? Nós temos candidatos, a chapa completa em 13 estados e temos candidatos em 17 estados. Entendi. O Elton Barbosa Silva pergunta, você acha que o Camilo tem o controle da situação dos presídios? Aqui no caso ele se refere também à segurança pública aqui no estado. É aquela ideia que o candidato é Deus, né? Ninguém tem controle de nada. Como é que o cara vai ter o cara sozinho, vai ter o controle de tudo? Né? A coisa pode ficar incontrolável a qualquer momento. A revolta popular pode acontecer a qualquer momento. Esse é o sonho da burguesia, controlar as pessoas. Né? Então nem ele tem o controle, nem o coronel, o marechal, quem aparecer, vai ter controle de nada. Né? Não existe esse controle aí em lugar nenhum do mundo. Entendi. Qual a avaliação que o senhor faz mais ampla, digamos assim, desses 3 anos e 8 meses de governo Camilo Santana? Ele pegou um governo em meio a uma crise, né? Uma crise internacional que caiu aqui no Brasil. O Ceará tem conseguido escapar como pode da crise, né? É um dos estados que talvez tenha sofrido menos, mas tem sofrido também. Dentro da perspectiva do contexto nacional, é um estado que vem, pelo menos, escapando, né? Mais longe do sonho do que a classe trabalhadora precisa, né? Tem muito pobre no estado ainda, tem muita coisa. Não que se o outro candidato tivesse ganho, também teria resolvido. É uma coisa que vai ser resolvida por estado. Nós somos um país, né? A solução tem que ser geral. Por isso a luta maior na candidatura do Lula. Qual a avaliação que o senhor faz desse apoio, agora oficial, de Camilo Santana a Eunice Oliveira? Mudou muita coisa. Na eleição passada estavam todos juntos, estava Cid junto, estava o PT junto, todo mundo junto. A conciliação aí é grande. O próprio PSOL já fez, que se diz de esquerda, já fez aliança com o Sarney em outros estados, né, lá no Macapá lá. Então essas alianças dos partidos burgueses é comum, não sei porque eu espanto. O senhor não se surpreende com esse tipo de apoio? Né? O suplente do Eunice atual é do PT. Né? Como o PDT já teve junto lá. Não sei qual é a surpresa aí. Entendi. Falando agora de outro assunto polêmico aqui no Ceará, que é uma obra ali na Praia de Iracema, né? O famoso aquário, iniciado em 2012, até agora longe de ser concluído, foi ser divulgada uma parceria, né, com empresários para retomar a obra. Em um eventual governo Micaelton Carantino, essa obra continua, é demolida, vira outra coisa? Qual a avaliação que o senhor faz? Acho que tem muita coisa para discutir, para estar discutindo aquário. Nós estamos no capitalismo. O aquário serve para quê? Se o aquário vai ser gasto um dinheiro nele, para que seja resgatado esse dinheiro via turismo, via outra coisa, eu não vejo problema nenhum. Não é uma coisa que vai dar lucro, né? Agora, o aquário, como outras obras aí acabaram parando, por conta do golpe, o país parou, a arrecadação baixou, as indústrias nacionais estão praticamente paradas, Rodebrecht, OAS, tem 60 mil engenheiros no país desempregados. Então, com a economia em baixa, lógico que todo investimento vai parar. Então, na avaliação do senhor, eleito o aquário continua? Não vai ser o governo do estado que vai continuar uma obra como aquário, como qualquer outra parecida. Né? O governo do estado, ele depende do governo federal. Vai depender da economia do país, vai depender de tudo isso. Né? Vamos ser contra a construção do Castelão? As pessoas usam o Castelão, as pessoas usam o presidente Vargas. Dinheiro público também tem que ser usado. A população não precisa só de comida, não, ela precisa de diversão. Né? Não vive só de comida. Né? Apesar que tem que ter comida. Então, no nosso orçamento familiar, a gente não faz bem direitinho o que é para isso, o que é para aquilo. Esse cuidado é que tem que ter. Não pode deixar o povo com fome e gastar dinheiro com o aquário. Né? Mas se o aquário vai ter um retorno financeiro, por que não investir no aquário? Isso é uma coisa meio sem lógica aí, ao ataque que a pequena burguesia faz ao aquário. Outra situação crítica aqui do estado é a seca, né? Nós temos aí algumas obras de canais, tem a própria transposição do Rio São Francisco, mas faz muitas críticas ao fato de boa parte dessa água, por exemplo,
alimentar o complexo do PECEM, né? Enfim, irrigar aí a área mais industrial do Estado. No eventual governo do senhor, vai haver alguma mudança na política de distribuição de água aqui no Ceará? Isso precisa ser revisto ou as indústrias realmente precisam desse tipo de apoio do Estado? Você sabe que economia e indústria andam juntos. Indústria é quem traz emprego. Nós queríamos as indústrias estatais, mas nós não somos contra a existência de indústria. Sem indústria não tem emprego, não tem desenvolvimento, não tem economia. A própria Rússia, pós-revolução, industrializou o país, que a Rússia é um país agrário. Né? Então não podemos ser contra a indústria. Em contrapartida, ninguém pode tirar a água das pessoas para sustentar a indústria. A pessoa vai morrer de sede ou vai morrer de desemprego? Não pode ser as duas coisas. Então tem que se buscar a saída para que a indústria continue a funcionar, porque ela que emprega, ela que gera mais dividendos para o Estado. Em compensação, tem que resolver o problema da água, que a transposição de São Francisco, bem falado, que faz 200 anos que se fala, e só veio começar a ser construída no governo do presidente Lula, que já era para ter terminado faz tempo, boa parte da obra já está quase concluída, já está com 3 anos aí praticamente parado. Se ela tivesse sido concluída, talvez a gente não tivesse com esse problema. Ou pelo contrário, tivesse mais indústria que funcionando, como a refinaria que vinha para cá e depois o governo golpista assumiu, tirou a refinaria e aumentou aí o preço da gasolina e do gás de cozinha. Mas a refinaria é prometida desde o primeiro governo Lula, né? E nunca saiu do papel. Que não é uma coisa fácil também, não é um estalar de dedos que se faz a refinaria, né? Tem vários interesses por trás também para que essa refinaria não venha. Estamos falando do capital internacional, concorrência internacional. Se 2 comércios aqui quando concorrem já é uma briga grande, você imagina o comércio Brasil com o comércio Estados Unidos, com o comércio China, a briga entre eles aí é grande. Qual a avaliação que o senhor faz, falando aí de obras, né, de Petrobras, de indústria, a avaliação que o senhor faz da Operação Lava Jato, que acabou aí pegando o PT e vários outros partidos? Ela é importante? Ela é seletiva? Qual a avaliação que o senhor faz? A Operação Lava Jato, a gente acabou de falar da concorrência. Foi o que a Lava Jato fez até agora. A Lava Jato parou as construtoras brasileiras, que construiu fora do país, que construiu aqui, parou empresas brasileiras que vendiam para outros países, né? E praticamente congelou nossa economia. Tá? Se você tem um ladrão lá na OAS, quem tem que pagar é o cara, não é a OAS. E aí quando parou, desempregou aí um monte de gente, boa parte dos desempregados é via Lava Jato. A Lava Jato, ela presta um serviço contra o país. Ela ajuda o capital internacional, provavelmente financiado até por ele, para boicotar a indústria nacional. Entendi. Então o senhor não vê nada de positivo na Lava Jato? Que eu saiba, não. Bem, vamos aqui voltar aos nossos comentários. Aparecida Passos. Construção de hospitais e escolas deveriam ter sido feitas no lugar desse aquário. A avaliação que ela faz aqui. Aí outro internauta pergunta, candidato, qual é o pobre que tem livre acesso, por exemplo, ao centro de eventos? É o nosso imposto que banca essas despesas mentais, digamos, rebatendo aquela argumentação do aquário, né, que o senhor disse que então, as pessoas também têm direito à diversão. Falando na questão Eu falei do Castelão. Isso. A Marta Vitor pergunta, quais os tipos de drogas que seriam legalizadas, né? Acho isso um absurdo, sou a favor das drogas e contra as armas para o cidadão de bem, negando o direito à defesa. Acho que ela não leu o PCO. O PCO é a favor de toda pessoa ter o direito de andar armado. O PCO também defende... A autodefesa. Diferente que o Bolsonaro diz. O Bolsonaro não fala isso. O Bolsonaro fala sociedade. Quando ele diz sociedade, ele está excluindo boa parte da população. A gente fala em população como todo. Todo mundo tem o direito de se defender. Todo mundo tem... eu não quero usar arma porque eu sou pacifista. Então não usa, mas você não pode proibir que os outros usem. Tá certo? Então nós defendemos que o porte de arma seja para todas as pessoas que estão libertas. O senhor não enxerga uma possibilidade de aumento da violência, todo mundo com arma na mão? Não, aqui no Ceará mesmo, você pegar aí os anos 60, 70, as pessoas andavam armadas e não andavam matando umas às outras, não. A arma só é... Por que a pessoa puxa uma arma? Porque ela sabe que as outras estão desarmadas. A partir do momento que você iguala a situação, ninguém vai puxar uma arma a não ser em extrema necessidade, porque você vai puxar uma arma sabendo que as outras também estão armadas. Então aquela sensação de poder de estar com a arma, ele deixa de existir e acaba que ninguém tem a arma, mas não usa. Mas vira uma sociedade do medo, né? Assim, já, meu Deus. Pelo contrário, a sociedade do medo está hoje. A gente tem medo até da polícia, porque se a polícia estiver armada, o cara está armado. Você tem medo. Você está no bar, o cara está armado, você sai do bar porque o cara está armado. Por quê? Porque ele representa um grande risco. Porque ele está armado e você não.
Qualquer desentendimento entre você e uma pessoa armada, você vai levar a pior. Mas a partir do momento que os dois estão armados, você já não tem esse medo. Nossa, eu tenho ciência que na esquerda esse é um debate que não se desenvolve assim, né? De defesa do armamento individual. A esquerda não é uma só, né? Por isso que eu não gosto dessa divisão esquerda-direita, porque eles não é uma coisa só. Você vai ter coisas semelhantes e coisas diferentes, por isso que não é um partido só. Se fosse todo mundo igual, era o partido da direita e o partido da esquerda. Só tinha dois partidos, né? Por não serem iguais, porque não formam um partido só. A gente, no começo da conversa, você falou um pouco sobre a importância que as indústrias atualmente têm, porque geram empregos. O pessoal, por exemplo, então, ele não acredita numa revolução do proletariado, de domínio dos meios de produção. Não é esse o pensamento do PCO? A revolução é a gente viver agrário? Não é. A Revolução Russa, que era um país quase totalmente agrário, ao ser feita a revolução, o país foi industrializado. Nós não somos contra existir indústria, nós somos contra a indústria estar na mão de uma pessoa só, na mão da burguesia. Entendi. A indústria tem que ser estatal, mas a indústria tem que existir. Então o capitalismo é uma etapa para a estruturação realmente desse parque industrial, para em seguida... O capitalismo ele já está aí, é uma realidade, né? E se autodestrói, como você viu aí, os Estados Unidos, que era a grande referência no mundo, em 2008 tem uma grande crise, e para escapar da grande crise está tendo que vir aqui no Brasil, levar nosso petróleo, está tendo que ir para a Síria, para a Líbia, para poder escapar. Um grande fracasso que é o capitalismo, que nem o maior país capitalista consegue sobreviver sem explorar os outros. Candidato, a gente chegou a falar um pouco de como a esquerda, né, se comportou após o chamado impeachment, ou o golpe, né, como muitos classificam. O senhor também acabou de elencar aí várias diferenças entre, né, os partidos que se dizem de esquerda. Mas não existe nada que os una, por exemplo. Por que foi tão difícil unificar, seja nacionalmente, seja aqui no Ceará, essas esquerdas? O PCO está com um candidato, o PSTU está com outro, o PSOL tem um, o PT tem outro. É impossível esse tipo de diálogo entre esses partidos em nome de uma causa maior que aí pode ser comum a todos eles? Da parte do PCO, nós somos um partido que acredita na revolução. A maioria dos outros partidos de esquerda pequeno burgueses acreditam na eleição. Né? A eleição para eles é o fim. Né? A eleição para nós é um meio de comunicar, como a gente está aqui numa empresa burguesa, mas está utilizando o meio para comunicar com a população. Né? Ninguém não vai ficar em casa chorando que vai resolver nada. Então, como eles não acreditam na revolução, da nossa parte é muito difícil a unificação. Entendi. Professor, o senhor faz parte da APEOC, né, que é a associação que reúne aqui os professores... Sindicato que reúne os professores aqui do Ceará. Sendo que a educação é uma das grandes bandeiras do governo Camilo Santana, né? Segundo o IDEB, das 100 melhores escolas públicas do ensino básico aqui do Ceará, 77 estão aqui no estado. O senhor avalia como um ponto positivo do atual governo na educação? O que é que falta para melhorar? A gente sabe que no ensino médio a dificuldade já é bem grande. A gente tem que explicar algumas coisas, né? Essas 77 escolas são 77 escolas de ensino fundamental. Fundamental, não são escolas estaduais, são escolas municipais que são atendidas pelo governo estadual, pelo um projeto chamado PAIC, que inclusive no governo Dilma ia virar nacional, que ia virar o PENAIC, né? Que é o Projeto de Alfabetização em Idade Certa. O governo do estado é responsável mais diretamente pelas escolas estaduais, onde hoje ele divide em 3 escolas: a escola profissionalizante, a escola de tempo integral, que não é profissionalizante, mas é tempo integral, e a escola regular. Né? Tudo isso também é atrelado ao governo federal. Vem verba federal para essas escolas de tempo integral. Né? A grande dificuldade que nós professores vemos hoje é que há uma divisão entre as 3. É altos investimentos nas escolas de tempo integral e pouco investimento na escola regular. O que era para ser o contrário. Aquele aluno que tem mais dificuldade, ele está tendo menos investimento. E está investindo naquele que tem mais facilidade. Né? Nós, como socialistas, não podemos concordar com isso nunca. Se a pessoa tem dificuldade, ela tem que ter um maior investimento para que ela alcance os outros e sejamos iguais. Né? E o processo, não só no Ceará, como praticamente todo o Brasil, é o inverso. Né? Investe-se mais em quem tem mais potencial. Então, no eventual governo do senhor, seria priorizar as escolas de atuação regular e não as de tempo integral? Ou seria transformar tudo em tempo integral? Aí é um grande problema do Brasil, né? Quando você nega uma coisa, tem que acabar, 8 a 80, não é 8 a 80. O cobertor é curto. Na verdade, você tem que investir em todas por igual, né? Causando injustiça. Se tem gente com mais necessidade, então essa pessoa tem que ter uma maior atenção, inclusive financeira, se for possível. O atual governo afirma que a meta seria ampliar a escola de tempo integral para que todo mundo
passasse o bom tempo do dia na escola. É possível fazer isso na avaliação do senhor, que já está dentro da rede? No orçamento atual do governo federal, não. Inclusive o Fundeb ele se encerra agora em 2020. E a nossa luta é pelo novo Fundeb. E um novo Fundeb vai ter que ter mais dinheiro. Porque com o atual Fundeb, vai ser difícil até manter as que já tem aí. Então, se o governo federal não aumentar o investimento nos estados, isso aí vai ser impossível. O governo do estado sozinho aqui não vai conseguir chegar a 100% das escolas em tempo integral nunca. Tem uma outra pergunta aqui do Aurélio Almada. Quais suas propostas para trazer grandes indústrias para melhorar a economia do Ceará? A burguesia que ele se refere são os grandes empresários que geram emprego e renda. O empresário não gera emprego e renda, porque parece que o empresário herdou o que tem de Deus, né? Tem um histórico de tem todo um histórico. O cara, mas não foi eu, mas foi seu tataravô, foi seu, né, algum antecedente seu. Você vê os animais, né? Eu tenho uma fazenda, né, hipoteticamente, que eu não tenho uma fazenda, eu tenho uma fazenda, se os animais entrarem lá para comer uma maçã, uma uva, seja lá o que for, né, ninguém os expulsa. Mas se um ser humano entrar, o dono da fazenda é capaz de matar o ser humano que entrou para comer. Então você nasce nesse mundo sem direito nem a comer, nem a um pedaço de terra. E eu nasci depois dos outros e estão me dizendo que eu nasci aqui, eu não tenho nem um pedaço de terra. Tudo já foi dividido antes de eu nascer. Então que não nasça mais ninguém, é assim, é lógico. Né? Esses empresários aí que herdaram de Deus, né, as terras no mundo, que são os exploradores. Que naturaliza a desigualdade. Não são eles que geram emprego, não. Se a gente deixar de trabalhar, eles morrem de fome. Eles são os parasitas. O Jonatas Ávila coloca aqui um ponto interessante. O socialismo acabou com a Venezuela. A Venezuela está lá, assim, bem boazinha. Ninguém interviu na Venezuela, né? Como ninguém interviu na Rússia, como não interviu em Cuba. Né? Não tem ataques externos, como não teve ataque externo no Brasil. Né? A Venezuela está sendo atacada, pessoal. País pequeno sendo atacado pelo imperialismo norte-americano. Ela não vai sobreviver assim fácil. Não é o socialismo, é os ataques externos. Que não deixam proliferar, né? O Roger Santiago ficou aqui indignado com a colocação do senhor. É incrível, roubaram, saquearam o Brasil e a culpa agora é da Lava Jato. Veja bem, saquearam o Brasil. Tudo na vida, eu sou professor de matemática, as coisas são saldo. Se tu tem uma empresa que está dando 5 bilhões de lucro e roubaram 1 bilhão, então ela está dando 4 bilhões de lucro. Se tem um ladrão, tu tira o ladrão e deixa a empresa continuar porque ela está dando lucro. A lógica do Brasil não, a empresa é quem vai pagar. E as empresas estão pagando e o país está aí, a Petrobras que dava lucro está aí se acabando aí, os Correios estão se acabando, o Banco do Brasil, o Caixa Econômico que dão lucro, estão querendo privatizar. Entendi. Aparecida Passos, colocar cursos diversos profissionalizantes para os alunos do ensino médio, onde o índice de evasão é grande. É uma avaliação realmente correta, né? Se você conseguir dar uma alternativa profissionalizante, segura o aluno no ensino médio. O curso profissionalizante tem que ser diretamente ligado a ter emprego, né? Nos anos 80, quando eu era menina, a Tadura inventou os cursos profissionalizantes e todo mundo no estado de Ceará era técnico em contabilidade. Onde é que você ia botar esse técnico para trabalhar? Então tem que ter o curso profissional, mas tem que ter a empresa, tem que ter o local para ele trabalhar depois de se formar. Candidato, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, né? O senhor abriu aqui a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Eu queria deixar aqui os últimos minutos para o senhor passar a sua mensagem, enfim, dialogar aqui com seus eleitores ou conquistar novos, falar um pouco realmente qual é o projeto do PCO para o governo do Ceará, caso no próximo dia 1º de janeiro de 2019 assuma o comando do Ceará. A candidatura do PCO era ligada a derrotar o golpe. Sem derrotar o golpe, não vamos conseguir avançar em nada, seja lá qual for o governo eleito. Nós temos que reconquistar, pelo menos até onde tínhamos, a soberania nacional, para aí sim conseguir avançarmos. Nós acreditamos na luta da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não precisa de heróis para que a represente. Ela precisa estar junto, ter consciência que o poder emana dela. E se ela se juntar e lutar contra tudo que está aí, ela vai avançar cada vez mais. Professor, tem só uma pergunta aqui, desculpa, que a pessoa que mandou disse que não foi respondida. Ele não respondeu a pergunta quanto à proposta. O que ele fará para fomentar a economia do Estado? O que fará para trazer grandes empresas aqui para o Ceará? Ninguém vai falar de uma possibilidade que não existe, né? Nós não vamos ganhar a eleição. A eleição vai ser ganha pelos partidos burgueses que estão aí financiados, né? Agora, o que é que está acontecendo no estado do Ceará?
já há bastante tempo, estão trazendo empresas para o Brasil e dando isenção fiscal para elas. Uhum. Essas empresas, elas viriam para o Ceará? Não, as empresas não viriam para aqui. Então, hoje, no momento, é interessante o que o Estado faz, porque ele atrai empresas que construíram sede em outros locais e traz para cá. A China fez isso muito bem, levou as empresas para lá e fez o quê? Hoje a China tem mão de obra, hoje a China tem tecnologia e já pode colocar suas próprias empresas. Né? Uma mão de obra que era quase escravizada, né? Que hoje já está recebendo já melhor do que o Brasil, por exemplo. Né? Entendi. Então, ser contra a vinda dessas empresas, fazer o quê? Transformar o Estado no Estado agrário? Nós temos condições no Estado do Ceará hoje de investir para que nós criamos nossas próprias empresas, principalmente na área de tecnologia? Acredito que não, seja mais barato trazer e copiar. O senhor acha o modelo chinês de desenvolvimento interessante para ser adotado aqui no país? Um Estado, né, comunista, mas com atuação capitalista no viés econômico. O Estado comunista não existe. Socialista. Porque se existe Estado, não tem comunismo, né? Mas, e nenhum governo chinês, ele segue o socialismo marxista lá do começo, né? Até porque tem as interferências internacionais. Quando o Marx falava em socialismo, eles falavam no mundo todo de uma vez, né? E não em países pobres como Rússia, como China, que pós-revolução tiveram que se industrializar primeiro, né? Então, as revoluções teriam que ter acontecido em países já industrializados. Aí teria sido mais fácil. Então, o modelo chinês, ele tenta... Não é um modelo a ser seguido, ele é um modelo que o chinês tem para escapar no momento. Ele não vai morrer de fome esperando a revolução acontecer no mundo todo, né? Ele vai ter que se virar nos 30. Qual a avaliação que o senhor faz? Agora nossa entrevista já vai estar indo para outro âmbito, mas enfim, a avaliação que o senhor faz de sociedades que se dizem socialistas, mas onde, por exemplo, não existe liberdade de imprensa, como em Cuba, como na Coreia do Norte, como na própria China, né? Onde há realmente um espaço muito pequeno para a liberdade das pessoas. É um preço que se paga pela, digamos, igualdade social. O que é liberdade de imprensa? Né? A gente volta lá para a discussão anterior. É liberdade de imprensa ou são mercenários a serviço do imperialismo? A gente tem que avaliar isso aí, porque o cara está lá no país dele, atacando o país dele a serviço de outro país, ele merece essa liberdade de imprensa? Eu acredito que não, isso é um traidor. Você está no seu próprio país, defendendo o interesse econômico de outro país, aí por aí não é liberdade de imprensa, não. Tem gente em Cuba sendo morta por conta não acredito. Nós estamos falando aqui da Revolução de 100 anos atrás, né? Em Cuba hoje não tem ninguém sendo morto e preso por conta disso, pelo amor de Deus. Mas nós estamos na Venezuela, muita gente sendo presa por se colocar contra o governo, milhares de mortos. Aqui no Brasil é preso toda hora por se colocar contra o governo. Quantas vezes não aconteceu aqui? Né? Do governo Fernando Henrique, no próprio governo do PT, em todos os governos, né? Na ditadura militar. Isso aí não é uma coisa que acontece na Venezuela, não. Será que os venezuelanos estão sendo presos por isso? Ou é o que estão noticiando lá? Eu não estou lá para saber. Né? Porque às vezes você foi preso porque você era contra o governo. Quer dizer que eu sendo contra o governo eu posso matar, estuprar, fazer o que eu quiser? Que eu não posso ser preso porque eu sou contra o governo? Eu estou sendo preso porque eu sou contra o governo ou porque eu fiz algum ato ilícito? Tem que avaliar o que é que essas pessoas estão sendo presas lá. Não dá para dizer que elas estão sendo presas só porque são contra o governo. Não é só por uma questão de expor um pensamento na avaliação do senhor. Não dá para saber, né? Talvez tenha cometido algum crime. Tem que avaliar no local. Entendi. Enfim, é um assunto aqui que se a gente fosse continuar ficava a tarde inteira. Mas, professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte na sua candidatura. Como o senhor mesmo disse, ela não tem a pretensão de ganhar, mas de levar uma mensagem à população cearense, né? Não tem intenção de ganhar agora, mas a classe trabalhadora sairá vencedora ainda quando chegar a hora. Entendi. É um primeiro passo, digamos assim, né? Enfim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente fica por aqui, lembrando que amanhã é live política normal, comentando os assuntos dessa disputa eleitoral. Quarta-feira é feriado, não teremos programa, mas na quinta-feira tem mais um candidato ao governo do estado sendo entrevistado. É o candidato pelo PSOL, Ailton Lopes, vai bater um papinho aqui com a gente a partir das 14 horas, trazendo as suas propostas, as suas ideias, a avaliação do atual governo Camilo Santana. Enfim, muito assunto para a gente comentar. Agradeço muito também a companhia de vocês, a audiência, as perguntas. E é isso. Voltamos amanhã a partir das 14 horas. Um abraço. Tchau.